Pra gente não se perder. Pra sinalizar alguma coisa e pra não se perder também. Sim, Pra se localizar no espaço, no local que você está. sim. Tipo, se você for numa trilha, você, tipo, tem um que é tipo uma bifurcação que é, tipo, quando a pessoa tá perdida ou não conhece a trilha, tem um que você coloca pra saber quantas pessoas foram ou, tipo, pra você saber pra onde ir e não ir. Então nós vamos. Então vamos para as regras de sinais e para que serve, né? Encontro de trilha, sempre colocar o sinal caminho a evitar. Então a gente tem que colocar sempre aquela bifurcação. Mas a finalidade, antes de eu começar aqui, a finalidade é de a gente contemplar a natureza de uma maneira diferente, né? A gente prestar atenção. Quando a gente vai montar uma trilha com sinais, né? Justamente para você prestar mais atenção, porque vocês vão ter que ver os sinais no caminho, né? E para vocês prestar atenção mais na natureza, para a gente observar a natureza, para a gente escutar a natureza. Por isso, quando a gente faz uma trilha, a gente tem um grupo de trilha que a gente participa, né? A gente sempre está fazendo trilha aí. Quem gosta da natureza? Eu adoro a natureza, adoro ir para a natureza no meio do mato. Então, assim, quando a gente faz lá a trilha, a gente não coloca música, a gente não fica conversando na trilha. Para quê? Para a gente poder observar aquilo que Deus fez para a gente, né? Então a gente tem que os sinais de trilha justamente para isso, para você ter mais atenção e você ficar observando mais a natureza, o que tem ao redor. Principalmente quando a gente anda numa trilha que não tem sinais, né? Vamos dizer assim, não tem sinais. Sem sinais já está te levando. Você só vai se perder mesmo se você não conseguir ler os sinais. Mas os sinais de uma trilha, você tem que observar. Por quê? Porque se você se perder ou se desorientar, você sabe por onde você passou. Ah, tem aquela árvore grandona. Ah, tem aquela árvore toda colorida. Tem aquela planta que é mais fechada. Tem aquela outra que parece a samambaia, que a gente passou nela. Então a gente, sempre quando andar na trilha, não é só acompanhar a trilha não. Não é só acompanhar o que está na frente. Não é só acompanhar o guia. O guia também se perde, tá? Já vi muitos guias se perder, então o guia também se perde. Então vocês têm que observar o que vocês estão fazendo e aproveitar aquilo que a natureza está te dando, que Deus está te dando, tá bom? Então as regras de sinais, sempre que tiver encontro de trilha, evitar, caminho é evitar, para aquilo que a Mari falou da bifurcação, né? Se eu quero que você siga um, eu tenho que evitar o outro. No máximo a 1 metro de altura do solo. Se eu vou fazer numa árvore ou estiver em cima de uma pedra, o sinal de trilha tem que ficar numa visão que eu possa ver. Pode ficar muito alto, né? Sempre do lado direito da trilha. Então o sinal de trilha vai ser sempre do lado direito da trilha. E na mata, a distância de um sinal para outro é de 20 metros. Tá bom? De 20 metros. Materiais a ser utilizado para fazer sinais de trilha: pedras, gravetos, tronco de árvore, cipó ou ramos de folhas, gravetos e cipó, gravetos e pedras. Essa observação aqui, ó. Não se pode cortar árvores ou planta para fazer sinais. Tá? Não se pode cortar árvores. A gente tem que usar aquilo que a natureza está te dando ali, que está morto, a natureza. Ok? Vocês prestem atenção agora, a partir de agora, nos sinais, que depois eu vou mandar vocês fazerem os sinais aí. Sinais que indicam início de pista. Feito com graveto e cipó, indicando a direção, né? Indicando a direção, com pedra, com cipó.
Ok? Sinais que indicam direção. Uma seta, né? Seguir em frente, virar à esquerda, virar à direita. Ou eu vou colocar sentido crescente. O sentido crescente, ele indica a direção que eu tenho que seguir, tá ok? A direção que eu tenho que seguir. Se eu tivesse o contrário aqui, ó, pro outro lado. No sentido da trilha, né, eu vou colocar o menor, o médio e o maior. Então eu sei que o sentido da trilha é naquela direção, eu vou continuar em frente, ok? Existe trilhas que elas não são bem definidas, né? Ela não está bem marcada no chão. Então esses sinais aqui indicam a direção que você tem que seguir, para você encontrar o próximo sinal na frente e não sair da trilha. Então aqui com pedra, ó, com graveto, com pedra, com cipó, com pedra. Aqui, ó, virar à esquerda do menor para o maior, virar à direita do menor para o maior, com pedra. Tem região que a gente vai que não tem árvore nem nada, é só pedra e vegetação muito baixa, entendeu? Então a gente não acha graveto, a gente só acha pedra. Então a gente faz muito com pedra. O pessoal, os trilheiros aí, eles costumam marcar a direção das trilhas com totem. Você sabe o que é totem? É uma pedra em cima da outra, assim, ó. Uma pedra em cima da outra. Então às vezes você vai fazer uma trilha por aí, tem aquele monte de totem, indicando a direção. Só que às vezes a pessoa acha que é bonitinho, tem gente que não sabe para que serve. Ah, vou fazer um montoado de pedra que eu vi ali, igualzinho. Aí você faz, mas não é a direção que você tem que seguir, entendeu? Então muita gente não sabe o significado. Então aquele totem que os trilheiros usam aí, é para indicar a direção da trilha. Sinais que indicam o perigo. Certo? 3 pedras iguais, uma em cima da outra. Aqui lá, evitar o caminho, né? Que é o mais simples e o mais fácil de fazer, se tiver, né? Que é o X. Ou um triângulo. Ou 3 em pé, em cima da outra. Ou lateral. Certo? Gravou? De pé o 2. 3, 4. Para acordar. Sentado 2. 3, 4. Isso, estão tudo dormindo, hein? Aqui nós vamos sinais com informações diversas. Preste atenção nos sinais, que esses sinais vão ser cobrados lá no CROIS, certo? Acampamento nessa direção. Siga toda pressa, ó, nessa direção, toda pressa, tá vendo? Ele é uma seta dupla, né? Vamos dizer assim. Siga toda pressa. Passar pela ponte à frente. Vai ter uma ponte, vocês vão ter que passar pela ponte. E aqui, obstáculo à frente, ou escalada à frente, vai ter que subir. Objeto escondido nessa direção, um quadrado, um retângulo, né, com uma seta. Ou objeto escondido a 2 passos nessa direção. Aqui indica quantos passos você tem que dar, certo? Gravou? Gravou, né? Gravaram, né? Sinais com informações diversas. Local de reunião. Se vocês passaram tiver esse monte de seta com a pedra no centro, vocês vão parar ali e vão aguardar que vai ter uma reunião ali. Alguém vai chegar para falar alguma coisa para vocês. Certo? Um quadrado com a numeração só, sem a seta. Com a seta, siga nessa direção 10 passos, né? Como aqui não tem seta, espere aqui por 10 minutos. Então você vai aguardar ali 10 minutos. Água potável para beber. Você pode beber, né? Se tiver num poço, alguma coisa, você vai identificar se aquela água pode beber ou não. Aqui a gente até falou antes lá que vai ter uma escalada à frente, vocês vão ter que subir. Obstáculo à frente, fácil. Às vezes tem uma árvore caída, uma pedra grande, né? Aí está indicando que vocês têm que pular o obstáculo e seguir em frente. Espalhe-se, né? Naquela região, ou seja, não é para vocês ficarem concentrados. Então você vai chegar naquele local, vocês vão espalhar ao redor daquela região ali e aguardar alguém chegar. E aqui, essa aqui é a água poluída, né? Não beber da água. Será que eu posso beber essa água? Então tem que sinalizar com esse símbolo. Tem que saber o símbolo, é a mesma coisa
existe um que está no meio do deserto. 3 dias há sem água. Aí ele conta 2 placas. Água a 1 quilômetro, H2O, 100 metros. Para onde que ele vai seguir? H2O. Mas se ele não souber o que é H2O, ele não vai seguir mais perto, né? Ele vai andar mais perto. Então a mesma coisa aqui os sinais, você tem que saber os sinais. Não adianta estar o sinal lá e você não saber. A água é água não potável. Aí você vai lá e bebe. Ou não sei nem para que serve isso. Então o conhecimento ele é sempre importante. Esse aí você não falou não. Fernando, Isso que eu não falei ainda não. posso dar uma contribuição? Pode, Eu deve. pensei aqui agora, coisa rápida. Vocês sabem o que é empatia? Pensar no outro, obrigado, Esther, é isso mesmo. O sinal de trilha me mostra o que é empatia. Alguém já passou por ali, alguém já teve uma dificuldade e ele está facilitando a vida de você que está passando depois. Então ele está tendo empatia, ele está se preocupando com o próximo.